Olá, gente! Tá entrando no ar agora mais um vídeo do canal Tá na Quarentena. O vídeo de hoje segue a nossa linha de curiosidades. É sobre a novela Alma Gêmea, que já foi confirmada pelo canal Vivo Aqui, será substituta de Da Cor do Pecado, que será substituta de Mulheres Apaixonadas. Isso tudo no horário principal de exibição de novelas do canal Viva. Roda a vinheta. Curiosidade 1. Antes do início das gravações, elenco e equipe da telenovela assistiram às palestras com o antropólogo Giovanni José da Silva e Carlos Eduardo Sarmento, professor da Fundação Getúlio Vargas, respectivamente sobre cultura indígena e costumes socioeconômicos, culturais e políticos da década de 1940. Além disso, o antropólogo deu aulas de linguagem indígena para Priscila Fantin, André Gonçalves, Francisco Carvalho, Maria Silva, Júlia Lemertz e Thaisa Ribeiro. Esses atores também contaram com a orientação da pesquisadora de prosódia Iris Gomes da Costa. Fernanda Souza, Emílio Orciolo Neto e Emiliano Queiroz fizeram aulas de prosódia caipira com Silvia Nobre. Marcelo Barros ganhou noções de prosódia nordestina. Liliane Castro fez aulas de piano com Cláudia Castelo Branco e aprendeu passos de balé com Cissa Rondinelli. Eduardo Moscovis foi a Ronzelândia, em Cotia, São Paulo, conhecer as técnicas de enxertos e plantações de rosas. No local há mais de 300 espécies de roseiras. Malvino Salvador treinou em restaurantes de São Paulo o manuseio de utensílios culinários e a fabricação de pão. Para dar vida à vilã Cristina, a atriz Flávia Alessandra assistia a filmes de terror, suspense, obsessão e loucura, em busca de inspiração para compor as diversas faces da personagem. A atriz também dispensava dublê nas cenas mais difíceis. Alexandre Balilari visitou o presídio Ari Franco, no Rio de Janeiro, onde conversou com detentos para ajudar na composição do vilão Guto. Curiosidade 2. As cenas de Serena na comunidade indígena, incluindo seu nascimento, a morte da mãe, seu crescimento, a invasão e a destruição da aldeia até a partida para São Paulo, foram distribuídas por Rio Bonito, no Mato Grosso do Sul, Carrancas, em Minas Gerais, e no bairro Camorim, no Rio de Janeiro. Em Bonito, a produção de cerca de 70 profissionais contou com a ajuda de bombeiros, militares do Exército e uma equipe de rapel para transportar os equipamentos. No Camorim, foi construída uma aldeia cenográfica feita basicamente de palha e madeira, com exatas 13 ocas, incluindo a oca comunitária do Pajé, a da mãe de Serena e a sala de aula onde Cleide ensinava as crianças. Ali foram realizadas cenas da invasão dos garimpeiros e do incêndio, que contaram com a participação de 80 figurantes. Pedaços da aldeia foram usados nas gravações em Bonito e em Carrancas. As primeiras gravações em São Paulo incluíram cenas de Serena passando por locais históricos da cidade, como a Estação Júlio Prestes, a Pinacoteca do Estado, o Museu do Ipiranga e a Catedral da Sé, além das cenas na Vila dos Ingleses, com cerca de 20 atores figurantes. Curiosidade 3. A cidade cenográfica de Roseral, construída nos estúdios Globo, antigo Projac, foi inspirada em várias localidades, incluindo São Paulo e Rio de Janeiro, da época em que se passava a trama. Também foram usadas como referência cidades do interior de São Paulo, como Bernardino de Campos, onde nasceu o autor Valcir Carrasco, e a Estância Hidromineira Águas de Santa Bárbara, e municípios do Paraná, como Castro, Morretes, Antonina e Lapa. Erguida numa área de 9.000 metros quadrados, Roseira comportava as casas de Rafael e Agnes, o prédio residencial de Vera, a Vila da Pensão de Divina, além da igreja, loja de flores, farmácia, estação ferroviária, barbearia, mercearia, prefeitura, cinema, sorveteria, consultório médico e sapateiro, alguns com interior. A estufa, um dos cenários relevantes da trama, ganhou uma parte externa na cidade cenográfica interior em estúdio. Este foi um dos ambientes mais trabalhosos por conta da manutenção das rosas.
As flores tinham de ser guardadas em geladeiras, a uma temperatura entre 8 e 12 graus, e não podiam ficar em locais abafados. Rosas artificiais foram misturadas às naturais para compor o cenário. Curiosidade 4. A década de 1920 da trama foi caracterizada por um figurino com cortes retos, sem cintura e bustos atachados para as mulheres, e as roupas mais estreitas acinturadas, com boca das calças mais fechadas, e uso do chapéu coco para homens. Na década de 1940, seguiu-se o tom das comédias italianas do início da década de 50, com referências a filmes do cineasta italiano Federico Fellini. Um dos destaques é Cristina, que abusava das cores vermelha, roxo e vinho, como uma típica vilã de desenho animado. Também teve repercussão a composição da personagem Kátia, interpretada por Rita Guedes, uma mistura das atrizes Verônica Lack, Lara Turner e Rita Hayworth, e de Jessica Rabbit, personagem da animação Uma Cilada para Roger Rabbit. A maior dificuldade encontrada pela equipe de maquiagem foi a caracterização dos índios. A solução para atender à agilidade da televisão e não se distanciar muito das referências do real foi adotar o carimbo. Foi encomendada uma maquiagem especial à prova d'água para que a pintura resistisse ao suor das gravações e aos mergulhos no rio. Diariamente, os atores e figurantes eram carimbados e depois pintados com tinta, num processo que levava em média 40 minutos. Priscila Fantin ainda teve de escurecer os cabelos e alisá-los todos os dias. No núcleo da cidade, as atrizes usaram meias perucas para fazer a diferenciação entre as duas fases da novela. Nissete Bruno e Valderias de Barros usavam uma peruca grisalha na década de 1940. Os atores, embora na vida real os homens já usassem gomalina nos anos 20, só adotaram recurso na segunda fase da trama, uma licença da equipe de caracterização para marcar a diferença. Curiosidade 5. Em outubro de 2005, Valcir Carrasco foi acusado de plágio pelo autor Carlos de Andrade, autor do livro Chuva de Novembro. Ele entrou com o processo exigindo 10% do faturamento da novela e alegando que ela era um plágio de seu livro, Chuva de Novembro, que conta a história do músico Caio que se apaixona por Caressa, a quem dá uma rosa amarela. A prima Regina fica enciumada e arma um plano para matar Caressa, fazendo Caio viver uma vida solitária. Na novela, os personagens seriam Rafael, Luna e Cristina. Um tempo depois, a escritora Shirley Costa também acusou Valcir de plágio. Segundo ela, alguns detalhes das cenas e da história foram copiados do livro Rosácea. A escritora garantiu que o livro chegou às mãos do autor. Um primeiro laudo confirmou a ação de plágio. Em abril de 2009, Carrasco foi absolvido de acusação. O perito identificou 185 pontos em comum nas duas obras, mas alegou não poder afirmar que seja plágio. Em setembro do mesmo ano, alguns dias após o início da reprise da trama, a escritora recorreu na decisão e o processo foi reaberto. Porém, em janeiro de 2010, o autor foi novamente absolvido pela Justiça. O juiz concluiu que não houve plágio algum, posto que os textos comparados não apresentam pontos de identidade, características originais de enredo ou técnica de criação. Ele ainda diz que os pontos semelhantes podem ser encontrados em diversas outras obras, como mitologia grega, romances trovadorescos, contos nibelungos, literatura infanto-juvenil e nas próprias telenovelas. Curiosidade 6. Sua estreia na exibição original foi em 20 de julho de 2005, substituindo Como uma Onda, e obteve 35 pontos com picos de 38 na audiência. O segundo capítulo da trama repercutiu o sucesso da estreia, apresentando 36 pontos com picos de 39. Em seus 6 primeiros meses, a trama alcançou uma média de 37 pontos e 59% de share, considerada a maior audiência da década. Em 23 de janeiro de 2006, a trama alcançou o recorde absoluto de audiência. Foram registrados 46 pontos de média. Esse recorde foi superado uma semana depois, em 30 de janeiro, quando alcançou média de 48 pontos e picos de 53.
Ficou apenas um ponto atrás de Belíssima, que no horário nobre marcou 49 pontos. No capítulo foram exibidas as cenas em que Mirna jogava Cristina no chiqueiro. No dia 6 de março de 2006, a trama alcançou 49 pontos de audiência, com 75% de share. No capítulo final da história, Alma Gêmea conquistou a maior média de um fim de novela após... Não, perdão, do horário das 6 desde o Sonho Meu, de 1994. 53 pontos com pico de 56. Índice de novela das 8. Seu capítulo final bateu Belíssima, então trama do horário nobre da época. Teve média geral de 39 pontos, a maior audiência do horário da década de 2000 e do século 21. Curiosidade 7. A novela foi exibida pelo Vale a Pena Ver de Novo de 24 de agosto de 2009 a 12 de março de 2010, em 145 capítulos, substituindo Senhora do Destino e sendo substituída pela mesma sucessora original, o remake de Sim, a Moça. Foi a última novela a ser exibida pelo Vale a Pena Ver de Novo na década de 2000. Sua reprise foi ao ar garantindo a liderança com 18 pontos e 20 de pico. Os capítulos seguintes da trama foram surpreendentes, até mesmo superando alguns da antecessora, Senhora do Destino. No dia 20 de janeiro de 2010, segundo dados consolidados do Ibope, Alma Gêmea, no Vale a Pena Ver de Novo, marcou média de 22 pontos no intervalo que foi exibida entre 2 horas e 36 minutos da tarde e 3 horas e 51 minutos também da tarde. Lembrando que nessa época, o Vale a Pena Ver de Novo era exibido logo após o video show. Aí, assim, se eu não me engano, nessa época era assim ainda. Era video show, Vale a Pena Ver de Novo, Sessão da Tarde, Malhação. Na exibição de O Profeta, que inverteu Sessão da Tarde com Malhação. Aí ficou video show, Sessão da Tarde, Vale a Pena Ver de Novo e Malhação. Cama de Gato, exibida entre 6 horas da noite e 6h57. E Tempos Modernos, exibida entre 7 da noite e 8h14 da noite, marcaram 21 pontos cada. No último capítulo, como em sua exibição original e sua reprise, atingiu 33 pontos e uma média de 30 pontos de Ibope, com 65% de participação. Durante toda a reprise, Alma Gêmea teve ótimo desempenho, ultrapassando outras novelas inéditas da emissora, como Cama de Gato, Tempos Modernos e Malhação. Curiosidade 8. Floriculturas do Rio de Janeiro e de São Paulo participaram de uma campanha de promoção da novela intitulada como O Circuito das Rosas. Em participação com a TV Globo, as lojas criaram uma mini exposição de arranjos especiais com rosas brancas e ou vermelhas, batizadas de Alma Gêmea. O público também podia participar de um concurso que, como prêmio, tinha o anel de ouro branco igual ao da personagem Luna, desenvolvido pela Globo Marcas, um arranjo de flores e um CD com trilha da novela autografado. O anel, idealizado por Valcir Carrasco para a história, era formado por 3 alianças entrelaçadas, simbolizando a união máxima de 2 pessoas, e foi produzido por uma empresa brasileira de semijoias. Curiosidade 9, e a última. Preconceito social e racial foram abordados na trama de Alma Gêmea, que também enfocou o tema do menor abandonado através do menino de rua, Terê. Analfabeto sem família, Terê aprende a ler e muda sua vida após descobrir os livros. A importância da leitura é reforçada pela professora Clarice, que conta histórias e leva livros às crianças. Terê começa a se interessar pela leitura após ouvir a narrativa dos contos do escritor dinamarquês Hans Christian Andersen e ganha de Elias seu primeiro caderno. O vídeo de hoje fica por aqui, agora a gente se encontra no último dia do ano, dia 31, na próxima quinta-feira, com um vídeo especial, uma resenha daquele jeito, pra gente se despedir bonito desse ano de 2020. A novela vai ser, surpresa, você terá que aí adivinhar qual vai ser a novela que terá resenha, a última resenha do ano de 2020, sem pistas, tem que dar uma aí de bola de cristal, valeu galera? A gente se encontra na quinta-feira então, um forte abraço, saúde!